A única certeza da vida é a morte. Mas mesmo assim, o fim da vida é o maior medo de muita gente. Isso porque ninguém sabe o que acontece após a morte. Porque para saber, você já tem que ter morrido. Mas e se alguém estivesse morrendo, acontecesse uma falha na Matrix e levasse essa pessoa de volta à vida? Essa experiência já aconteceu com algumas pessoas e o que elas revelam ter visto é algo impressionante. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Eliezer Timiak, eu estou aqui com o Alex e hoje vamos contar para vocês histórias de quase morte. Uma parada que me interessa muito e que eu acho também muito assombroso também, mano. É porque vai acontecer com todo mundo, mano. Não tem jeito. É, cara. É uma parada que se a pessoa falar que não tem curiosidade, ela tá mentindo, pô. Não, tem que ter. Cara, todo mundo é uma parada, um instinto humano. Tu vai morrer. Então, cara, é uma parada que vai acontecer com 100% das vidas no planeta Terra, mano. Eu tenho uma dúvida, assim, de como é que é o procedimento ali da morte, né, cara? Tipo, é igual o Windows, pô. Vai fechando as janelinhas e aí apaga. Como é que é? É de uma vez, tá ligado? Tipo, como é que é? O teu corpo, tá ligado? Sei lá, tu vai ver teu corpo em terceira pessoa, tu vai estar subindo, tu vai estar descendo. Sei lá, mano. É uma parada muito doida, né, velho? A experiência de quase morte é quando a pessoa é dada como morta por alguns minutos, mas acaba retornando à vida. E geralmente com histórias surpreendentes sobre o outro lado. Embora o tema seja polêmico, alguns estudiosos têm se dedicado a achar respostas sobre esses fenômenos. De uma maneira geral, pessoas que passam por essas experiências relatam fases semelhantes, que são sensação de paz, desaparecimento da dor, alteração de noções de tempo e espaço, desprendimento do corpo físico e capacidade de flutuar, ouvindo o que se passa no ambiente em que o corpo está ou viajando a locais distantes, como a outras galáxias. Muitos também relatam passar por um túnel onde tem uma luz no fundo para a qual as pessoas são atraídas. E eles descrevem uma luz muito intensa e brilhante. Aproximadamente 10% dos casos de quase morte relatam que, após ultrapassar essa luz do túnel, existe um ambiente paradisíaco com um limite do qual, se for ultrapassado, você não retorna mais à vida. E muitos relatam também que vivenciaram uma retrospectiva da sua vida, tipo um flashback por trás dos seus olhos. E alguns outros possuem a companhia de figuras espirituais ou de entes queridos já falecidos. Independentemente da religião, também é comum encontros com entidades superiores e de bondade extrema. E tem até gente que afirma ter recebido o conhecimento de todo o universo, entendendo por que estamos aqui e que todos somos uma pessoa só, tudo está conectado. O tempo de duração da experiência de quase morte também é muito variável. Muitas pessoas relatam que durante essa experiência a noção de tempo desaparece. E eles simplesmente não sabem se aquele momento ali eles estão vivendo por 10 minutos ou anos, ou até centenas de anos. O que os estudiosos no tema notaram é que, quanto mais longa é a parada cardíaca do paciente, mais complexa será a experiência de quase morte, com histórias aí mais elaboradas e diversos acontecimentos. Caraca, doideira, hein? Caraca, já fiquei ansioso aqui, mano. A gente tá só começando. Mas agora tem essa parada aí de a vida passar inteira nos seus olhos, tá ligado? Pô, se isso aí fosse verdade, cara, o cara já ia voltar e falar assim, ó, já sei onde eu guardei minha chave. Verdade. Vamos agora contar algumas histórias de quase morte. E essa primeira aconteceu no ano de 1998. E quem vivenciou essa história foi um atleta brasileiro chamado Lars Grael. Ele é um velejador e um medalhista olímpico. E nesse episódio de quase morte, ele acabou perdendo uma de suas pernas. Uma tragédia total. O acidente ocorreu em Vitória, no Espírito Santo, quando seu barco foi atropelado por uma lancha. Ainda na ambulância, Lars Grael acabou sofrendo a primeira de 2 paradas cardíacas. E foi nesse momento que ele relatou ter sentido uma paz enorme e também o seu corpo flutuando. Ainda que a experiência tenha durado apenas alguns segundos, o velejador disse em uma entrevista que teve a sensação de ter parado no tempo e desde então ele modificou a forma que ele encarava a vida. Tipo, pô, eu tô vivendo errado, vou viver aqui de outra forma. Isso aí é uma experiência de quase morte que é muito comum mesmo. Até mesmo pra quem não viveu nada sobrenatural, a pessoa fala, pô, quase morri ali, mano, agora eu vou viajar, pô. O cara larga o emprego e o caramba, né? Os caras tipo, pô, eu vou pedir desculpa aqui pro cara que eu tô obrigado, tá ligado? Pedir desculpa pro meu pai, tá ligado? O cara leva, o orgulho do cara cai por água abaixo, mano. E essa próxima aconteceu em 2008, com o professor de Harvard, Heber Alexander. Ele era um neurocirurgião renomado e um cético ao extremo. O cara não acreditava em nada. E em uma certa manhã aleatória, o cara acordou com muita dor de cabeça, tipo, bem forte, e teve o diagnóstico de meningite bacteriana, considerada rara em pessoas adultas. Essa bactéria foi muito forte e fez com que esse doutor entrasse em coma. Depois de semanas sem modificação
publicação do quadro, os médicos davam seu caso como encerrado até que, milagrosamente, o Dr. Eben voltou a viver. E após esse episódio, ele relatou uma experiência incrível dos seus dias em coma, contando como foi parar no paraíso. E essa vivência foi tão chocante que ele escreveu um livro sobre essa experiência. No livro, o Dr. Eben relata ter passado seus dias sob nuvens rosadas e com a companhia de seres transparentes. Esses seres não eram nem anjos e nem pássaros. Nesse período, ele não teve mais a noção de tempo e relata que parece que ele estava naquele paraíso por anos, sem memória nenhuma da sua vida aqui na Terra. E durante todo o tempo, o médico teve a companhia de uma mulher de olhos azuis. Ele inclusive relatou todos esses acontecimentos em uma entrevista ao programa do Fantástico. Caraca, hein? Pô, parece que o cara, tipo, tomou umas drogas, né? Mas não, mano, é só depois da vida mesmo, né, velho? Ou então é o coma, né? É igual um sonho pesadíssimo, né, cara? Caraca, mas é muito doido essa parada de sensação de tempo, cara. O cara não tem mais noção de tempo, velho. Tipo, doideira. E é muito doido a parada que ele falou que ele não lembrava da vida dele na Terra, mano. Então será que a gente agora na Terra não lembra da nossa vida anterior, mano? Por que a vida na Terra vai ser a primeira vida que a gente já teve, né? Tá ligado? Por que o universo desse tamanho? Tem aquela parada, né, que eu penso sempre que, tipo assim, eu acho que depois da morte, cara, vai ser igual antes de eu nascer, tá ligado? Que não tinha nada. Porque, pô, mesmo que, digamos assim, exista uma coisa sobrenatural, se tu apaga a memória e começa uma nova, é a mesma coisa de morrer, pô. Então, tipo assim, se eu tinha uma vida anterior, eu não lembro, então não faz sentido pra mim, pô. Tipo, é a mesma coisa de não ter tido. Pois é, pois é. Então pode ser que, tipo, tá bom, eu não sei o que vai acontecer depois da morte, mas tem uma vida após a morte. Mas, então, se tem uma vida após a morte, também tem uma vida antes da morte. Por que só vai ter após a morte? Então já teve uma vida antes da morte. Já teve várias vidas. Você tá numa fileira de várias vidas, cara. Essa próxima história aconteceu no ano de 2003, com uma criança chamada Colton Burpo. Essas experiências de quase morte podem acontecer com qualquer pessoa, inclusive uma criança. Com apenas 4 anos, Colton Burpo teve que passar por uma cirurgia após uma crise de apendicite aguda. Durante a operação, a criança disse ter deixado seu corpo e entrado em um paraíso. E lá ele teve contato com parentes falecidos e até mesmo com um bebê abortado pela sua mãe, devido a uma gravidez mal sucedida. Essa experiência acabou sendo relatada no livro O Céu é de Verdade, escrito pelos seus pais e adaptado para o cinema também. Pô, então o bebê abortado, ele deu sorte. Ele foi direto pro céu, pô. Ele foi direto pro céu, mano. Então todo mundo que ele conhecia tava lá, tava tipo sei lá, tomando cerveja no bar do céu, tá ligado? Os caras tudo que ele conhecia, porque tinha uma ligação. Deve ter umas paradas assim de ligação, tá ligado? Porque, olha só, quando você chega numa casa mal assombrada, ela é mal assombrada porque tem um espírito que morava lá antes, né? Eu quero de uma pessoa que morava lá antes. E tem uma ligação com aquela casa, e o cara não quer sair de lá. Então acho que essa ligação que a gente faz, através de amor, através de qualquer coisa que seja, ela vai além das químicas, né, cara? Vai pro mundo sobrenatural, mano. Essa próxima aconteceu em 1979, com uma mulher chamada Rita Isabel. Ela era uma professora que passou por uma experiência de quase morte durante o parto da sua filha. Ela disse que atravessou por um túnel e depois entrou em um lugar bem diferente do planeta Terra mesmo, onde não existia infelicidade. Mas Rita foi proibida de permanecer nesse paraíso. Ela disse que ouviu uma voz ordenando a sua volta para ela cuidar dos seus filhos. E depois disso, ela relatou ter sido sugada de volta pro seu corpo. Não, essa foi muito doida, mano, que tinha uma voz, era tipo o Boninho, tá ligado? Pô, o eliminado da semana é você. Mas o que a ciência diz sobre isso? Para alguns desses fenômenos, a medicina possui explicações razoáveis, como por exemplo a visão do túnel. Essa visão do túnel pode ser causada pela falta de oxigenação adequada no seu cérebro, o que causa uma ativação anormal das células da visão. Essa visão do túnel também já foi relatada por pilotos de caça, quando eles chegam em uma velocidade muito elevada e sofrem problemas de oxigenação. Caraca, interessante, então já resolveram essa parada aí, né? Meio que tipo, ó, pode ser isso, tá ligado? Então quem falou que viu o túnel não tava mentindo, mas também não tava num túnel, pô. Tava tendo uma reação ali do cérebro. É verdade, é verdade. Já a sensação de abandonar o seu próprio corpo pode estar presente em outras situações que não envolvem a morte, como a meditação, o sono ou até o uso de drogas. Para os médicos, isso acontece porque essas atividades ativam uma parte do cérebro chamada de giro angular, que também é ativada em alguns casos de epilepsia, causando visões e a sensação de estar fora do seu corpo. Olha aí, hein? Interessante, cara. Essa parte aí valeu o vídeo. Essa parte já valeu também, cara. Pô, legal. Mas aí também tem que explicar que, tipo, pô, eu cheguei, como é que é a sensação aí de fora de tempo, perder a noção de tempo? Aí os caras estão estudando ainda, pô, também eles não têm todas as respostas, né? Porém, outros médicos são mais céticos e dizem que essas experiências não passam de fruto da imaginação. Mas então, por que esses relatos seriam semelhantes? Os cientistas chamam isso de contaminação. Ou seja, de tanta pessoa ver relatos de experiências semelhantes em filmes, livros e até histórias faladas, a pessoa passa a acreditar que quando ela sai da sua vida, quando ela tá morrendo, é assim que acontece mesmo. É o túnel, depois vem um paraíso, depois vem entes
queridos e depois, tipo, é a historinha falada. Isso faz sentido, hein? Porque você volta, você tem um buraco ali pra preencher. O que que tem nele? Se eu sou cristão, eu falo, pô, vi Jesus. Sim, sim. Mas também existe a experiência de quase like, quando você assiste o vídeo e não dá like. Mas pra você não passar pela experiência de quase like e também passar pelo turno do se inscreva, dá like aí, dá um se inscreva. Até amanhã, rapaz. Até mais!